Olá, meu nome é Amanda, sou aluna do último período do curso de História EAD da Universidade Estadual de Maringá. Estarei nessa videoaula juntamente com a minha colega, também aluna do curso de História EAD, debatendo os pontos mais importantes da descolonização afroasiática. Como o tema é bastante extenso, a gente irá falar resumidamente em tópicos. Eu irei falar sobre as causas que levaram o processo de independência afroasiática e a descolonização da Índia e das colônias africanas, Gana, Guiné, Congo e Quênia. A minha colega Thaís, para complementar e terminar o assunto, irá falar sobre a descolonização das colônias africanas portuguesas. Quais foram as causas da descolonização afroasiática? Devido à Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve um enfraquecimento das potências europeias, levando-as para a perda do controle que elas exerciam sobre suas colônias. Logo, essas colônias afroasiáticas aproveitaram esse enfraquecimento de seus países colonizadores e começaram a movimentar forças que lutariam pela independência do colonialismo europeu em seus territórios. O movimento de nacionalismo, tanto na Ásia quanto na África, foi se tornando cada vez mais forte e buscando cada vez mais atingir a independência desses territórios colonizados por potências europeias. Outra causa que podemos apontar para a descolonização afroasiática foi a Guerra Fria, que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra foi marcada pela vontade que os Estados Unidos e a União Soviética tinham em aumentar suas influências para os demais territórios, ou seja, buscavam um mundo dividido entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Consequentemente, não deixaram de influenciar no processo de independência do continente asiático e africano. No processo de independência asiático, destacamos a Índia. A Índia era uma colônia inglesa e teve como principal participante do seu processo de independência Mahatma Gandhi. Gandhi ele mobilizou populações para realizar o processo de independência, incentivando a desobediência civil, ou seja, uma desobediência às leis impostas pelos ingleses. Gandhi defendia também o uso da não violência e a resistência sem o uso da força por meio dos indianos ao colonialismo britânico. O movimento de independência da Índia teve seu êxito no ano de 1947, quando finalmente a Inglaterra reconhece a independência do território indiano. Logo após a independência da Índia, ela foi dividida em dois países, União Indiana e o Paquistão. Além do processo de independência da Índia, houve também lutas de independência com o objetivo da independência do continente africano. Esse continente foi colonizado por várias potências europeias, como exemplo da Inglaterra, França e Portugal. As colônias africanas também tiveram suas lutas para tornar seus territórios independentes. Dentre essas colônias, podemos destacar Quênia, Gana, Guiné e o Congo. A colônia Quênia sofria com grande segregação e a imposição dos piores serviços, dos quais eram rejeitados pelos colonizadores ingleses. Os quenianos, diante da insatisfação de ver os britânicos usurpando suas terras, começaram a movimentar movimentos de resistência que deram início à organização guerrilheira Mau Mau. Essa organização, diferentemente dos princípios do líder de Gandhi, usavam força física, praticando ações violentas contra os representantes do colonialismo britânico, até
desgastá-la ao ponto que, em 1963, a Inglaterra reconheceu a independência do território queniano. Outra colônia inglesa africana que correu atrás de sua independência foi Gana. Em Gana, o movimento de independência teve como foco principal a resistência pacífica. O povo de Gana passou a boicotar os produtos britânicos e a desobedecer às leis britânicas opressoras impostas a eles. Com articulações pacíficas, Gana consegue sua independência no ano de 1957, tendo Kaiwane Nkrumah o principal líder de independência e o mais novo representante do governo independente de Gana. Guiné era colônia de França. No processo de sua independência, o governo francês propôs um referendo à população, pedindo a eles que se manifestassem sobre o desejo ou não de se tornarem independentes da França. Mesmo parecendo pacífico e democrático, França deixou claro que não deixaria de impor retaliações às colônias que votassem a favor do processo de independência. Guiné, por sua vez, foi a única colônia francesa que ousou dizer não à França. E em 1958 conquistou a sua tão sonhada independência. Na colônia Congo, a luta contra o colonialismo belga foi impulsionada pelas más condições de vida impostas aos congoleses, logo que eles sofriam com a falta absoluta de direitos, trabalho forçado e o racismo. Resistências populares congolesas pressionaram os belgas a se retirarem do Congo. Logo, em 1960, mais especificamente 30 de junho, houve a independência da República Congolesa. Agora, a minha colega Thaís vai debater o tópico da descolonização da Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Então, as colônias africanas, elas foram durante muito tempo fonte considerável de riqueza para o Império Português, né? E com a vinda de portugueses para Angola, fez com que eles ocupassem os melhores cargos e empregos, restando para os angolanos empregos com péssimas condições de trabalho. Eram os angolanos, então, obrigados a trabalhar em plantações, minas e em serviços urbanos em troca de roupa e comida. Logo, essas más condições de vida e trabalho levaram os angolanos a pressionar o governo português, que em 1930 introduziu o sistema de contrato, oferecendo pagamento de salário e também respeito à preservação da cultura angolana, né? E diante das promessas de melhoria aos angolanos, mesmo assim, o poder de decisão se mantinha nas mãos dos próprios colonizadores portugueses. Existia também repressão por parte da Polícia Internacional de Defesa do Estado e também da polícia política do ditador português Antônio Salazar. Todo esse cenário levou os angolanos a adquirir maior consciência política e realizar uma organização para lutar em defesa dos seus direitos, né? E em 1951, em Lisboa, foi fundado, né, o Centro de Estudos Africanos, comandados por jovens universitários que eram das colônias portuguesas africanas, Amilcar Cabral, de Guiné-Bissau e Cabo Verde, Agostinho Neto, de Angola, e Francisco Terreiro, de São Tomé e Príncipe. Integraram a geração dos 50, que passou a usar a poesia como arma na luta contra o colonialismo português. Na independência da África portuguesa, podemos perceber que as lutas das colônias africanas portuguesas se desenvolveram simultaneamente e o uso da força e lutas violentas foram travadas para obter a independência das colônias. E a tática de guerra, de guerrilhas, foi a luta armada mais utilizada nesse processo. As lutas entre os guerrilheiros e africanos e o exército português, além de ser extremamente sangrentas,
acabaram por dizimar populações inteiras com o uso de armas químicas utilizadas pelo exército de Portugal. Todo esse conflito gerou um desgaste emocional, material na sociedade portuguesa, ocasionando o advento da Revolução dos Escravos. Essa revolução foi comandada por jovens oficiais portugueses em 25 de abril e conseguiram derrubar o ditador Antônio Salazar do poder. E com o fim da ditadura, a democratização e o fim do colonialismo foram fortemente incentivados pelos revolucionários portugueses. Como consequência, a democratização de Portugal e a libertação da África portuguesa foi instalada. Guiné-Bissau teve sua independência reconhecida em 1974 e Moçambique e Angola no ano de 1975.